Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E o assunto de hoje é sobre o iFood, né? Essa polêmica no iFood sobre o motoboy, né? O motoboy tem que subir, não tem que subir. Algumas regiões o motoboy sobe, outras regiões o motoboy não sobe. E aí eu queria falar um pouquinho, com um olhar um pouco de business, de regionalidade, né? O que tá por trás disso, né? Em minha opinião sobre o caso. Como vocês sabem, eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo. E minha esposa é carioca, meu filho é carioca. Eu morei 15 anos no Rio de Janeiro e vou muito para lá. E a polêmica principal do iFood em São Paulo, normalmente o hábito do paulistano é buscar a comida do motoboy, do iFood, no prédio, embaixo, na portaria, né? E no Rio de Janeiro, o motoboy tem que subir para entregar a comida na porta do morador. E aí tá essa polêmica aí, tem diversos vídeos na internet de motoboy falando, olha, eu não subi, o cara cancelou e tal. E eu queria falar um pouquinho, é um pouco polêmico o assunto, mas é interessante a gente analisar. Primeiro, São Paulo sempre teve esse hábito, em São Paulo, de descer para pegar a comida, sempre. Isso começou, inclusive, como item de segurança. Os condomínios não deixavam o motoboy, o entregador, subir até o apartamento, porque ia ter acesso ao prédio, tá? Quando o prédio é de alto luxo, o segurança recebe e leva até o apartamento, tá? É comum em muito prédio de alto luxo acontecer isso. O morador não desce, mas o segurança ou o cara que tá ali, o porteiro, enfim, ele sobe com a encomenda, né? Lembrando que prédio de alto luxo tem 3 porteiros, segurança, tem mais pessoas cuidando dessa área, né? Mas de um modo geral, sempre foi assim, por questão de segurança, o morador sempre desceu. E aí quando veio o iFood, o hábito continuou, né? Muito prédio até tem aquela... No portão ele tem um espaço para passar a pizza, para passar a encomenda, então não precisa nem abrir o portão, né? Justamente por questão de segurança. No Rio de Janeiro, o hábito do Rio de Janeiro, o hábito do carioca é receber tudo na porta. Isso é hábito, pessoal, é da região. Ah, mas o carioca é safado, não tem nada a ver. Eu falo por experiência, tanto de morar em São Paulo quanto morar no Rio de Janeiro. É o hábito do carioca, não estou falando que está certo ou não, mas é o hábito do carioca receber na porta. Eu morei lá, receber na porta. E sempre recebeu na porta, sempre recebeu. Agora que começou essa polêmica, o iFood forçando o carioca a descer. E aí está causando problema entre motoboy e o cliente, né? E aí aparece vários vídeos, o cliente não quis descer, eu tô comendo aqui, descarta. Eu já tive problema no Rio de Janeiro, eu já tive problema do cara não querer subir. A maioria sobe, tá, pessoal? Eu diria que 98% dos motoboys, eles sobem de boa, na boa. Você dá uma caixinha lá, merecido, né? E aí o cara sobe. Um ou outro não quer subir, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Não tô nem falando que tá certo subir, tá errado não subir, enfim. Não tô falando isso não, mas é um hábito do carioca, vocês têm que entender isso daí. O carioca sempre recebeu na porta, né? O prédio, no caso que eu morava, tinha lá o supervisor, tinha a portaria de dentro, a portaria de fora, aí o cara às vezes levava, né? O cara do prédio mesmo, levava, sem problema nenhum. Quando tinha que descer, eu descia também, mas a maioria das vezes eu nem pedia, o motoboy já subia no prédio, entendeu? Não falava, o cara tem que subir, não, eu autorizava, o cara subia, numa boa. Então eu, por exemplo, particularmente não tive problema nenhum, tá? Mas de novo eu falo, é um hábito do carioca. E aí entra o iFood na história, tá? Onde eu quero chegar? Eu, particularmente, como cliente, não gosto do iFood. Como empresa, uma puta empresa bacana, legal, é prático, show de bola, mas eu não gosto. Por quê? Vou falar como cliente. Primeiro, tudo no iFood é mais caro, tá? Você vai pedir uma pizza no software da pizzaria. Cara, a pizza às vezes é 10, 15 reais mais barato do que no iFood. A mesma pizza no iFood é mais caro. Tudo bem, tem a taxa do iFood, aí deve ter algumas coisas ali
né, a negociação entre eles que a gente não sabe. Mas eu prefiro pedir a pizza no software da pizzaria ou ligar, tá? Ah, não é tão prático, tal, mas eu prefiro, é mais barato. Nessa brincadeira, numa pizza com coca e uma sobremesa, eu economizo R$ 20 numa compra de 100. Vale a pena, eu acho que vale a pena. Então eu não gosto do iFood por causa disso. É mais caro, sim. Segundo, o iFood colocou uma taxa agora, taxa de administração, alguma coisa assim. Cara, é um absurdo. O que é aquilo ali? O que é isso? Mas eu vou comprar um negócio de R$ 15, R$ 20, R$ 30, tá lá, R$ 2, um e pouco, R$ 3, sei lá quanto, de taxa. Taxa do quê? Não é a taxa de entrega. O preço já é mais caro. Então por que embutir essa taxa? É uma taxa recente, relativamente recente. Então também não peço, não gosto. Terceiro, eu já tive N problemas. A cada 10 compras que eu faço no iFood, 3 dá problema. Ou é problema de cobrança indevida, ou é problema de item que vem errado e aí é um parto para poder trocar. Ah, item errado não é do iFood, é da empresa. Tá, mas aí eu não consigo falar com o chat da empresa, eu não consigo falar com o iFood, aí fica aquele item lá. Às vezes você tá morrendo de fome porque você quer pedir em casa para agilizar, mas aí nessa brincadeira você perde 2 horas porque a comida veio errada. Aí você não sabe se come, se espera, se troca, se come o que você não pediu, que veio errado. Você entendeu? Então fica esse imbróglio. Então eu acho que acaba não sendo prático, né? E muitas vezes você não tem o telefone do restaurante para ligar e reclamar e tal. E o iFood não facilita muito isso. É interessante porque eu vejo o CEO do iFood, que é até um cara que eu acho bacana. Tem um outro cara também que é um dos top 3 lá do iFood, que eu conheço, ele é casado com uma conhecida minha. E eles falam muito de inovação, inteligência artificial interna, cara, mas na prática eu não vejo funcionar nada disso, né? Eu não vejo tanta inovação pro cliente, eu tô falando como cliente, tá? Como usuário do iFood. Então, entra aí o que eu ia concluir, né? Eu acho que falta um pouco de sensibilidade do iFood de entender essas diferenças de regionalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? De novo, meu filho é carioca, minha esposa é carioca e eu sou paulistano. Eu vejo essa diferença dentro de casa, né? Então eu percebo isso. Então o hábito do carioca é esse, é receber na porta. E o hábito do paulistano, até por razão de segurança, é pegar na portaria. E tá tudo certo, pessoal. Então por que não cobra a mais, dá uma caixinha pro motoboy lá no Rio de Janeiro? Você entendeu? Então eu acho que tem que ter um bom senso aí. Eu acho que tem que ouvir os motoboys também, né? Porque, na boa, assim, o motoboy do Rio de Janeiro, o motoboy carioca, ele já está acostumado com isso, né? O cara trabalha com isso, ele sabe como funciona o Rio de Janeiro, você entendeu? Eu brinco que lá em São Paulo você não anda de carro olhando para ver se você vai entrar em lugar errado e tomar um tiro de fuzil. No Rio de Janeiro, o hábito de andar na rua do Rio de Janeiro é esse. É olhar para ver se você não vai tomar um tiro de fuzil. É ruim, é horrível, mas fazer o quê? É diferença de região, fazer o quê? É errado, não deveria ser comum, né? Pro carioca, você entrar, ter um cara com fuzil na porta, é comum. Você entrar, abrir o vidro, ligar a luz, abaixar o farol, ligar a luz, é normal pro carioca. Não deveria ser, mas é normal. Então isso é da região ali. Então acho que tem que... Tô falando um exemplo, nada a ver, mas só para vocês entenderem a diferença de região. Então acho que o iFood tem que ter um pouco mais de sensibilidade. O iFood tá tendo problema, tá tendo muita briga, tá tendo devolução. E aí é uma pergunta que eu faço: quem paga esse prejuízo? Porque a compra chega e aí fica esse impasse de motoboy e cliente, e aí o cliente cancela a compra. E aí a mensagem do iFood pro motoboy é: descarte o lanche, a comida. O motoboy obviamente não vai descartar, eu também não descartaria. E aí fica pro motoboy, né? Ele não precisa devolver aquilo ali porque é comida, não faz nem muito sentido. E quem paga isso aí? É o iFood, é o restaurante? Como que funciona? Será que está embutido nessa taxa que o iFood colocou? Uma coisa que eu às vezes não tem nada a ver com isso, dessa briga entre o cliente e o motoboy, né? Então acho que é um caso para pensar aí. E de novo, pessoal, vocês que têm empresa que trabalham em diversos estados e regiões, principalmente de cultura, apesar de ser obviamente tudo Brasil, mas são culturas um pouco diferentes, tem que entender isso daí, você tem que adaptar isso daí. Eu vou dar um exemplo também do Espeto Carioca, né, que é uma franquia
que nasceu, no Rio de Janeiro. Inclusive até conheço bem o pessoal lá, e até brinquei já com um sócio, né? Você vai no Espeto Carioca, tem lá o churrasquinho, o espetinho, a farofinha e o vinagrete, ou o molho à campanha. No Rio de Janeiro, o vinagrete chama molho à campanha. Em São Paulo não é molho à campanha, é vinagrete. E aí eu fui no Espeto Carioca em São Paulo, peguei lá o cardápio e tava lá, molho à campanha. Aí eu mandei mensagem até pro sócio, falei, cara, aqui em São Paulo ninguém sabe o que é molho à campanha, cara. É vinagrete, ninguém sabe, entendeu? Então, aquelas coisas de carioca e paulistano, né, e paulista. Mas tem diferença, a marca tem que se adaptar naquilo ali, né? No Rio de Janeiro é um jeito, é chamado de um jeito, no São Paulo é outro. E tá tudo certo, não existe errado, bolacha e biscoito, né? O que é certo e o que é errado? Não tem. É região, pessoal. Farol e sinaleiro, e farol, sinal, enfim. Cada um fala de um jeito, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, até um caso engraçado. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui no Bob's, né? Bob's, acho que foi no Bob's, que é carioca, né? E aí eu falei pra mulher assim, eu quero um suco de laranja. Aí a mulher falou assim, aqui não tem suco de laranja. E eu olhava o suco, tava na minha frente, naquela máquina ali, borbulhando. Eu falei, não, tá ali, ó, suco de laranja. Ela falou, não, isso aqui não é suco, isso aqui é refresco. Aí eu falei assim, porra, não... Aí eu falei assim, desculpa a minha ignorância, mas qual que é a diferença de suco e refresco? Aí ela falou assim, suco é da fruta. Você pega a laranja, espreme e faz o suco. O refresco é pozinho. Isso daqui é um refresco, não é suco. Aí eu falei, porra, não sabia. Em São Paulo tudo é suco. Suco, seja ele de pozinho ou da fruta. Tá tudo certo. Não tá errado ou tá certo, né? Nesse caso eu acho que até no Rio de Janeiro tá certo, porque faz mais sentido. Mas é isso, então eu acho que as empresas elas têm que se adaptarem à região. Então o iFood eu acho que está com um desafio na mão aí, um desafio grande. E de novo eu falo, pessoal, não tem certo ou errado, né? Pro paulistano, pro paulista, o que acontece no Rio de Janeiro é um absurdo, né? De um motoboy ter que subir. Pro carioca é um absurdo ele ter que descer, entendeu? Quem tá certo? Não sei, tá tudo certo, né? Eu lá no Rio de Janeiro, quando o cara subia, eu dava até uma caixinha pra ele, eu acho que merecido, acho justo. Dava lá 3, 5 reais, enfim, dava uma caixinha. Que no iFood você tem essa opção, né? Pô, o cara subiu, o cara perdeu lá alguns minutos a mais, né, do tempo dele. Então, enfim. Então você pode recompensar o motoboy também. Enfim, mas é isso. Eu acho que não tem certo ou errado. Tem que respeitar a regionalidade de cada região, né? Óbvio. E aí o iFood tá com essa bomba na mão aí. E eu acho que eles precisam mais de finesse, de respeito, né, para acertar isso daí, né? Não existe o certo e o errado, existe diferenças de região, tá bom? Isso aí, pessoal, valeu, abraço, tchau, tchau.